Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está acompanhando o UFF no Radar, mais uma vez, amante de futebol feminino. Hoje a gente está aqui para falar sobre a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o final dessa primeira fase, que é uma fase de grupos, e para comentar sobre os destaques, rebaixados, classificados, está comigo hoje a Lívia, para a Oi, gente comentar pessoal. tudo sobre essa nova etapa que vai começar, para a gente analisar como foi esse campeonato super diferente, super forte, com várias surpresas. E é isso, né, Lívia? Como você tá? Quais seriam os seus primeiros destaques? Então, acho que eu queria destacar a campanha que fizeram as equipes paulistas, mais uma vez, muito bem classificadas aí até antecipadamente. E eu tô ansiosa para a fase do mata-mata. Boa! A gente vai falar bastante sobre essas equipes paulistas, mas antes, vamos ver os resultados da última rodada do Campeonato Brasileiro. Tá aí na tela, pode comentar, Lívia. A Ferroviária venceu o Flamengo por 2-1. A Ferroviária aí que já está classificada para a próxima fase. O Avaí empatou com o Corinthians por 1-1 e ambas as equipes irão se enfrentar no mata-mata. O Minas Brasília perdeu para o Palmeiras por 3-2 e o Minas acabou sendo rebaixado. O Napoli perdeu por 2-0 para o São José e também está rebaixado. O São Paulo enfrentou o Bahia e ganhou de 3-2. O São Paulo também está classificado para a próxima fase. E das surpresas das equipes que subiram para a Série A1 pela primeira vez, temos o Real Brasília, que venceu o Internacional e continua na elite do futebol brasileiro feminino. O Grêmio empatou por 0-0 com o Botafogo. O Botafogo também foi rebaixado. E o Santos perdeu para o Cruzeiro por 2-1 na Vila Belmiro. Então é isso, esses foram os últimos resultados e agora vamos para a classificação. O Corinthians se classificou em primeiro lugar com 38 pontos. O Palmeiras vem atrás com 37 pontos. O São Paulo em terceiro lugar com 29 pontos. Santos, Ferroviária e Internacional com 27 pontos. O Grêmio se classificou com 25 pontos. O Avaí Kinderman com 21 pontos. E aí fecha a classificação para a próxima fase. Atrás temos Flamengo com 18 pontos. Real Brasília com 18 pontos também. Cruzeiro com 15 pontos. São José com 13 pontos. E o rebaixamento, a zona de rebaixamento, está ali o Botafogo, o Minas Brasília, o Napoli e o Bahia. Dentre eles, o Bahia estava na elite do futebol e caiu agora. Exato, nas classificações a gente pode ver que os clubes que subiram da A2 ano passado para esse ano tiveram bastante dificuldade. Então, o Real Brasília conseguiu continuar na elite. E acho que algo que a gente tem que trazer aqui para discussão é o investimento, né? Então, a gente tem esse medo de que quando caem, os clubes tendem a ter uma perda do investimento, até porque, às vezes, a gente vê alguns clubes como o Botafogo, que tem uma crise gigantesca. Então, a gente torce para que haja mais investimento para que esses times, quando subam, eles consigam fazer boas campanhas e se manterem, né? A gente não quer que fique aquele sobe e desce. Acho que uma notícia positiva que a gente pode falar é que o Bahia anunciou uma reformulação no futebol feminino, mas uma reformulação com um aumento progressivo do investimento. Então, vai vir mais dinheiro, o Bahia tem um projeto que vai se consolidando e, apesar dessas dificuldades, tende a melhorar e tende a crescer. Então, vamos colocar ainda, então, os destaques, né, positivos aí das artilheiras e assistentes dessa primeira fase. Bom, na artilharia com gols temos uma das maiores surpresas, né, no Brasileirão Feminino desse ano, que foi a Bia Zanerato, com 13 gols. Também atrás a Gabi Nunes, com 9 gols, do Corinthians. Do São Paulo temos a Duda, com 9 gols também. Com 7 gols temos a Lari, do Avaí Kinderman. E a Laís, atrás do Grêmio, com 7 gols. E assistências, a Bia Zanerato também lidera, com 8 assistências. No Corinthians temos a Giovanna Crivellari, com 5 gols, 5 assistências. E a Amanda Gutierrez, com 5 assistências, do Santos. No Palmeiras temos a Júlia Bianchi com 5 assistências e no Minas Brasília temos a Daniele com 5 assistências também. A gente vê que Bia Zanerato liderando as estatísticas positivas, né? Vale lembrar que ela
tá por empréstimo do Palmeiras, né? Ela jogava no clube chinês e por causa da pandemia, dificuldade de viagem, ela treinou no Palmeiras e aí acabou sendo contratada por empréstimo. Então, acho que com certeza aí é destaque desse campeonato. Mas também falando aí sobre a Lari, do Avaí Kinderman, ela foi uma contratação, né? Ela saiu do Santos e se encaixou bem na equipe. O Avaí acho que teve uma recuperação muito positiva. Depois da troca de técnico, conseguiu se recuperar de uma campanha ruim no início e agora está aí em busca do título inédito, né? Mas antes da gente passar para o mata-mata, vamos colocar então os números da Bia Zanerato. Em 15 jogos, né, que foi essa primeira fase, a Bia fez 13 gols e 8 assistências. Ela é artilheira do campeonato e é líder em assistências. Sem dúvidas, um excelente reforço para o Palmeiras. É isso, e acho que vale uma informação também para o torcedor palmeirense, que é a Rafaele, que chegou há pouco tempo, já está de saída. Ela também passou pelos mesmos problemas que a Bia, né? Também de um clube chinês, estava com dificuldade para ir para o país para jogar, e o Palmeiras aproveitou essa oportunidade de mercado. Ela se despediu já do time, já fez um post na rede social, vai para os Jogos Olímpicos, mas quem sabe, acho que o torcedor palmeirense ainda pode ter uma pontinha de esperança, vai que ela decide ficar. Mas agora, vamos ver como ficou então os confrontos, porque agora, depois de passar dessa primeira fase, que é uma fase, né, que tem um grupo só, pontos corridos, todos contra todos, 15 jogos, agora a gente tem um mata-mata, né? E o mata-mata já é um chaveamento definido. Então, o primeiro colocado enfrenta o oitavo, o segundo, o sétimo e assim por diante. Então, vamos ver como ficou esses confrontos e já dar uma olhadinha nesse caminho para a tão sonhada final. Bom, o Corinthians vai encarar o Avaí Kinderman pelas quartas de final. O Santos encara a Ferroviária. É bom a gente ficar atento nesse jogo, porque as Sereias da Vila já caíram para a Ferroviária em 2018 e 2019. Aí temos o Palmeiras, que irá enfrentar o Grêmio, e o São Paulo encara o Inter. Isso aí, então a gente tem a possibilidade de ter, se fossem, né, primeiros e segundos colocados, a gente teria a possibilidade de um derby, né? Já pensou? Exato, mas então vamos esperar um pouquinho, né? Porque no mata-mata a gente tem as surpresas. Mas e aí, Lívia, qual que você acha que vão ser os jogos de destaque, os jogos mais difíceis? Você comentou sobre a dificuldade que o Santos tem tido recentemente contra a Ferroviária. O que você espera desse jogo? Acho que vai ser um jogo bem difícil, até porque, pelo que eu observei, as Sereias, elas tiveram uma queda aí de rendimento após a saída da Cris Lessa. Elas perderam para a Ferroviária já nesse campeonato e tem um revés, né, contra a Ferroviária. Então, acho que vai ser um jogo bem difícil para elas. E até então, a auxiliar técnica Fabi Guedes ainda não conseguiu ajeitar o time, mas acredito que até a fase de mata-mata o Santos tenha contratado um novo técnico, porque senão acho que não vai dar para Sereias. Exato, e vale lembrar também que vai ter uma parada para os Jogos Olímpicos, então agora as jogadoras vão para a seleção, né? E felizmente a gente tem muitas jogadoras do Campeonato Brasileiro que vão representar o Brasil em Tóquio. Então, ao contrário do masculino, né, que acontece tudo junto, o futebol feminino tem essa possibilidade de calendário, então vai ter a pausa, e aí após os Jogos Olímpicos tem esse retorno. Então aí talvez essas projeções que a gente faça acabe mudando alguma coisa. Como você comentou, talvez o Santos já tenha um novo técnico, uma nova técnica. Acho que um confronto também bem equilibrado, né, é o do São Paulo e do Inter, né? Que a gente olhando aqui para o chaveamento, né? Se a gente projetou que pode ter um derby na final, mas também pode ter um Grenal nas semifinais, né? Então, acho que uma das coisas legais desse campeonato é que a gente cada vez mais vê times grandes, né, tradicionais do futebol masculino, agora investindo mais no futebol feminino. Mas acredito que nesse lado direito aí da chave, Palmeiras e São Paulo são favoritos. O que você acha, Lívia? Eu concordo, e estou olhando aqui também, a gente pode ter um Sansão na final, quem sabe também, né? Exato, muitos clássicos. E aí, ainda pensando, né, nesses times mais tradicionais, Avaí Kinderman e Ferroviária são aqueles que, no futebol masculino, apesar, né, de serem conhecidos, mas no futebol feminino tem esse grande destaque, né? Aqueles clubes tradicionais que ainda conseguem se manter
entre os grandes no futebol feminino, né? Então, acho que é isso. Acho que vão ter jogos muito bons, são jogos de ida e volta. Como falei, essa pausa para os Jogos Olímpicos pode mudar muita coisa nos clubes. Tem saídas e chegadas de jogadoras se recuperando de lesão, trabalho para técnicos novos. Então, vale muito a pena, além de acompanhar os Jogos Olímpicos, além de acompanhar a seleção da Pia, prestar atenção nas movimentações, tanto de mercado quanto de bastidores dos times, para a gente analisar e ver como esses times vão se apresentar realmente para esse mata-mata. Então é isso, fã do FF no Radar e fã do futebol feminino. A gente se despede por aqui. E agora no canal vamos focar mais em Jogos Olímpicos e acompanhar tudo que vem por aí. Muito obrigada por estar comigo hoje, Lívia. Muito obrigada, Laura. E você que ainda não viu o vídeo sobre os Jogos Olímpicos, a gente fez também, então procure aí no canal, dá like, se inscreve e compartilha esse vídeo.